Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. E se essa é a tua primeira vez no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar, entra aqui no canal e conhece os outros vídeos que tem por aqui com diversos temas que podem te interessar. São temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouquinho mais. Então, entre e conhece a proposta do canal. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, aquilo que você está precisando, é só deixar nos comentários a sua sugestão de conteúdo. Eu vou vir aqui fazer um vídeo especialmente para você com aquele tema que você sugeriu. E eu estou precisando muito de sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Me ajude a fazer o Diário da Vida, que é um canal feito para você. Inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Todas as semanas tem vídeo novo e alguma hora pode surgir aquele vídeo que tem tudo a ver com você e que vai trazer um tema que você está precisando saber um pouco mais. Então fica por dentro de tudo, acompanhe o Diário da Vida e inscreva-se, compartilha. Pede para todo mundo se inscrever. Quanto mais pessoas tiver por aqui, mais novidades nós teremos, mais sugestões diferentes estarão chegando e mais relatos de experiência eu estarei soltando por aqui. E este vídeo de hoje, o tema foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal que pediu para mim falar sobre a depressão e o espiritismo. Como que o espiritismo enxerga a depressão? O que o espiritismo fala sobre essa doença da alma que atinge tantas pessoas mundo afora por aí? Vamos saber mais sobre isto. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, deixar o seu comentário e vamos saber mais então sobre a depressão e uma visão espírita sobre esta doença da alma. Talvez desta forma abrindo as portas para um novo quadro aqui do canal falando sobre essas doenças da alma. Se você gostar, clica aqui no gostei, deixa nos comentários a sua opinião, a sua sugestão e eu estarei trazendo mais conteúdo sobre essas doenças da alma. Conto com o seu feedback para ver se essa ideia pode continuar, se pode prosperar essa nova proposta que eu posso trazer aqui para o canal, se você gostar. Então me fala se você quer ver mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Agora vamos ao vídeo de hoje saber um pouco mais sobre a depressão e o espiritismo. A depressão pode ser conceituada como uma alteração no estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza. Viver torna-se uma tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Mas e o que pode desencadear o surgimento dessa doença? Os sentimentos que causam a depressão podem ser culpa, autocastigo, agressividade não exteriorizada, pulsão de morte, autodestruição e todos esses sentimentos, quando acumulados, desencadeados numa depressão, com o tempo pode vir a surgir até mesmo problemas de pulmão. A depressão tem seu início com a ansiedade, aquela sensação de que alguma coisa não vai dar certo, um medo de que o pior aconteça, viver à mercê do destino. A ansiedade é a mágoa futura, uma sensação de tristeza, perda, sem esperança. Aí surge a raiva, querer magoar alguém. Você fica zangado, furioso.
Da raiva, você passa a culpa, sensação de que você merece o castigo, de que você é o mal, de que você é o culpado. E desta maneira, reagindo à mágoa e reprimindo a raiva, você entra na depressão. E então é dessa maneira que surge a depressão. Quando você começa a sufocar alguns sentimentos e se autoflagelar, se sentindo culpado, que você merece um castigo, que você é mal. E dessa maneira você vai acabar desencadeando então um quadro de repressão, que seria esta raiva reprimida. Pelo ponto de vista da reencarnação, a depressão ela é considerada como um distúrbio de personalidade que eles chamam de traços de personalidade pré-mórbida. Para explicar melhor isto, um autor ele traz o seguinte exemplo. Pessoas depressivas, elas são muito prepotentes. Elas gostam das coisas do jeito delas. Não tem habilidade para lidar com a contrariedade. Então vem o sentimento de raiva. O depressivo é aquele que pega a raiva e engole. Ele interioriza a agressividade. Isto faz com que ele vá entrando em um estado de baixa autoestima e de autodesvalorização. E aí, dessa maneira, essa pessoa ela vai começar a produzir inibidores do hormônio, que são responsáveis pelo controle do humor. E então começa a surgir a apatia e a tristeza, que na verdade é a raiva da vida e de outros vários fatores. Agora eu vou trazer aqui para vocês algumas possíveis hipóteses de um quadro de depressão ser desencadeado nesta vida devido a algumas coisas que aconteceram em vidas passadas. Porque o espiritismo ele busca explicar todas as coisas que aparentemente não têm explicação, que a explicação não se encontra nesta vida. Ele busca uma explicação de tudo isto em vidas passadas. É lá que está a resposta de tudo o que acontece com a gente nessa vida. São coisas que a gente fez em vidas passadas, coisas que aconteceram com a gente, situações que a gente viveu e que de alguma forma a gente acaba trazendo para a vida presente essas sensações, essa lembrança que está no nosso subconsciente, essa sensação de algo que às vezes a gente não consegue explicar. E em algum momento vai acontecer alguma coisa, por exemplo, uma doença. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre as doenças, como que a gente pode trazer uma doença de uma vida para outra, o que origina as doenças. Tem esse vídeo falando sobre a origem, como que acontece, baseado em vidas passadas, o que pode acontecer nessa vida devido a alguma coisa que a gente fez lá. E a depressão também, né? Ela pode ser explicada pelo espiritismo baseado em algumas coisas que aconteceram em vidas passadas. E eu vou trazer agora algumas causas, né, que médiuns falam sobre esse tema e que tem a ver, né, pode ter a ver com um quadro depressivo nesta vida. Por exemplo, então, se numa vida passada, né, você teve fortes perdas, derrotas, frustrações, sonhos não realizados, você pode ter sido abandonado, pode ter vivido situações de abandono, pode ter fortes perdas relacionadas a bens materiais ou até mesmo a pessoas.
Você pode ter tido uma vida de escravidão. Isto gera uma falta de independência, sem vida própria. Uma pessoa que sempre teve a mesma rotina se repetindo, algo tedioso. Tudo isso você pode trazer, né, essa sensação daquela vida para esta. Tudo isso pode estar registrado no teu perispírito, que eu já falei muito naquele vídeo sobre doenças. E desta forma pode gerar alguma doença nesta vida se você não consegue lidar com esse tipo de sensação, com esse tipo de sentimento que você acaba trazendo de uma vida para outra. Também é um exemplo, alguma culpa por um erro muito grave que você cometeu. E todas essas coisas, elas não estão apenas relacionadas à vida passada. Pode ser algo relacionado a esta vida mesmo. Uma culpa de algo que aconteceu nesta vida que você está carregando já há algum tempo. Vai chegar um momento que vai desencadear alguma doença, se você não sabe lidar com esse sentimento. Da mesma forma, você pode sentir algum trauma de algo que aconteceu em outras vidas ou nesta mesmo. E, por exemplo, suicídios em várias vidas também pode ser uma causa para se explicar um quadro depressivo nesta vida. Mais uma vez salientando, se tudo isso que eu falei já aconteceu nesta vida, a explicação para esse quadro de depressão que você chegou está nesta vida mesmo, né? Nessas situações que você viveu e que você carregou esses sentimentos de baixa vibração, não soube lidar muito bem com isso, alimentou alguns sentimentos negativos, aquela questão, né, da raiva que você engole e não exterioriza, e tudo isso vai gerar então uma doença. Neste caso pode acontecer até mesmo uma depressão. E se a explicação não está nesta vida, se nessa vida não aconteceu nada disso daqui, de sensação de culpa por alguma coisa, alguma perda que aconteceu com você nesta vida, na tua infância talvez, e o que você carregou, né, esse sentimento ao longo do tempo. Se não tem nenhuma explicação nessa vida, a explicação pode estar em uma vida passada, porque nada acontece por acaso e nós sempre estamos aqui plantando, colhendo, né, aquilo que a gente já plantou alguma vez em algum momento, seja nesta ou em outra vida. Como eu já falei aqui no outro vídeo sobre doenças, quando aparece uma doença não é um castigo, é uma consequência. A doença é uma consequência de algo que você já fez, de algo que já aconteceu com você, de alguma situação que você já viveu. Como, por exemplo, no caso de expiação. Se você ainda não assistiu esses vídeos, assiste para entender melhor o assunto. Quando que uma doença pode ser um caso de expiação, que é algo que você precisa passar por aquilo devido a alguma coisa que você cometeu no passado, com outras pessoas talvez, e você precisa vivenciar aquilo para aprender, para evoluir e para limpar o corpo também de alguma coisa que aconteceu, até mesmo uma doença. Tá tudo explicado naquele vídeo, então se você quer saber mais sobre o assunto, entra aqui no canal, procura e assiste. Tem muito conteúdo aqui sobre esses temas. Então, tudo isso pode acontecer nesta vida ou em vida passada e pode gerar um quadro depressivo. Essa é a explicação da teoria, né, de vidas passadas para explicar a depressão. Tem também uma outra explicação espírita que eu acho muito interessante e eu acredito que tem muito a ver com a verdade, como que a gente pode explicar a depressão, onde fala
que o espírito entra em conflito com a sua realidade. Acontece quando uma pessoa, né, em uma vida passada tinha tudo o que queria, tudo do jeito que queria, e aí nessa vida ele tenta fazer a mesma coisa, tudo do jeito que ele quer, e em algum momento isso não vai ser possível. Ele não vai ter tudo aquilo que ele quer, ele não vai conseguir fazer as coisas do jeito que ele quer, e desta maneira ele não vai conseguir lidar com essa realidade. Vai entrar em conflito com os sentimentos. É o espírito querendo uma coisa e o ser humano não conseguindo fazer aquilo acontecer daquele jeito que ele quer. A realidade não permite isso. E aí essa pessoa acaba entrando em conflito com tudo isso. Acaba um não aceitamento desta realidade. E aí tudo isso vai acumulando até estourar em um quadro de depressão. Ou seja, é quando o teu espírito quer algo, mas você não consegue e não entende o que está acontecendo, porque você não tem consciência daquelas vidas que você já viveu. A tua alma conhece, sabe toda a existência que já percorreu por aí em outras vidas, tudo o que já aconteceu, mas você, encarnado, conscientemente, não tem essa informação de tudo o que aconteceu. Então, fica meio difícil de lidar com isso porque você não entende o que está acontecendo e acaba entrando em conflito com isso. É o espírito entrando em conflito com a realidade. É o querer do espírito e o não poder do ser humano. Muitas vezes, no campo de vista espiritual, a depressão vem de algo que você não aceita. Porém, nem sempre você está consciente disto e também não tem culpa direta sobre isso. Agora eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo que eu encontrei explicando melhor tudo isso e que eu achei muito interessante. Eu vou trazer aqui para você conseguir entender um pouquinho melhor, talvez, né, uma explicação melhor sobre esse assunto que alguns autores explicaram em um conteúdo bem interessante, onde diz que a medicina ela afirma que a depressão é um distúrbio fisiológico do cérebro. Daí a necessidade de tratamento clínico. O conhecimento espírita amplia esse atendimento para as carências e dificuldades do espírito imortal, de forma que a consciência busca justificar na presente existência, enquanto que o espiritismo busca e analisa causas mais profundas com base nas experiências reencarnatórias e evolutivas de cada um, e ainda considera a possibilidade de uma negativa influência espiritual sobre a pessoa, denominada obsessão. Aí também está mais uma possível causa da depressão, quando existe um obsessor que vai atormentar a mente de uma pessoa até ela desencadear um quadro de depressão. Pode ser influência de espírito obsessor. Também é uma possível explicação da depressão no espiritismo. Além de validar o tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, o espiritismo, através das causas espíritas, proporciona o tratamento espiritual, que consiste nas palestras doutrinárias e nos passes magnéticos e incentiva o hábito das leituras esclarecedoras e edificantes para que a pessoa compreenda melhor sua realidade como espírito imortal, reencarnado e busque mais eficientemente a elevação
de sua autoestima. Então, mais uma vez, salientando a importância de você conhecer a doutrina espírita, de conhecer as obras principais, principalmente as de Allan Kardec, onde você pode encontrar muitas respostas para muitas coisas que acontecem em sua vida. Em muitas circunstâncias, até pode-se considerar a leve e rápida depressão como um período natural de transição. São tempos de mudança, épocas de tristeza que antecedem novas possibilidades e amadurecimento. A depressão, ela pode ter um componente genético, mas a origem do mal está no espírito, que, ao reencarnar, imprime na estrutura física algo de sua maneira de ser, resultante das experiências do passado, combinando no automatismo reencarnatório elementos hereditários compatíveis. Origem no campo espiritual pode envolver questões de vidas passadas, transgressões da lei divina e obsessão aguda, como eu já falei anteriormente. O pensamento é atingido por ondas de pessimismo e graves conflitos internos, onde a pessoa, por diversos motivos, desde revolta e até mesmo ligação fluídica com o mal, pode tornar-se refém dos próprios pensamentos. Estes podem ser próprios ou sugeridos por espíritos infelizes que se satisfazem com aquela situação, que é um caso de obsessão, onde um espírito vai então invadir a mente daquela pessoa, que vai deixar nessas energias de baixa vibração entrar em seu pensamento, tomar conta de sua mente e influenciá-lo a pensar cada vez mais coisas negativas, alimentar mais sentimentos negativos, desagradáveis, e que vai desta forma originar uma doença, como a depressão. Vou trazer aqui algumas reflexões interessantes para o caso de você querer saber se você pode ser um candidato a ter depressão em algum momento, ou se você conhece alguém que pode estar desenvolvendo depressão ou também ser um forte candidato para um dia vir a ter essa doença. Então reflita sobre cada uma dessas perguntas que eu vou trazer aqui para você. Existe algo que você queria e você não tem? Você aceita as dificuldades em sua vida? O que o deixa feliz e o que o irrita? Essas coisas que lhe irritam. Tente entender o porquê que elas te irritam e tente se acalmar diante da irritação. E aquilo que te deixa feliz, busque por essas coisas cada vez mais. O grande médium Divaldo Franco, ele considera a depressão como sendo um transtorno bipolar da afetividade. E ele traz algumas sugestões para você se livrar da depressão e também para não permitir que um quadro depressivo venha de encontro a você. Cultive pensamentos bons para estimular o cérebro à produção de hormônios de prazer, de humor. Lembrando mais uma vez, é pelo pensamento que tudo começa, é pelo pensamento que começam a entrar as coisas em sua cabeça, em sua mente. Tem um vídeo aqui sobre o poder do pensamento e que eu sugiro
muito que todo mundo assista, porque é muito importante como que um pensamento pode até mesmo originar uma doença. Então cultive pensamentos bons, positivos, seja vigilante para não permitir que pensamentos de baixa vibração entrem na sua mente e te contamine com coisas mais negativas e acabe atraindo ainda mais problemas, mais coisas desagradáveis para a sua vida. Seja vigilante para ter bons pensamentos. Substituir os pensamentos ruins por algo bom, por algo que te faça feliz, por algo que você goste. Ocupe a sua mente com coisas que você gosta de fazer. Vai fazer as coisas que você gosta, os hobbies, né? Que você gosta de fazer. Ocupe o seu tempo fazendo coisas boas que te deem prazer, que te deem alegria, que te tragam felicidade. Decida ser uma pessoa feliz todos os dias. É pelo pensamento que tudo isso é possível, sim. Basta treinar, querer, ter fé que você vai conseguir. É difícil, eu sei que é, mas não custa nada tentar, porque é possível. Então busque ter uma razão de viver, fazer as coisas que você gosta, estar com as pessoas que você gosta. Pratique o hábito de ter boas leituras, que é muito importante. Você vai estar ocupando a tua mente com uma coisa muito edificante, você vai estar aprendendo ao mesmo tempo. E quando a gente aprende, a gente evolui espiritualmente. Então, eu aconselho a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Você não é espírita, não gosta muito da doutrina? Leia a Bíblia, leia aquele tipo de livro que você gosta, que te faz bem. Você gosta de ler romance? Opta então por essa leitura, você vai estar ocupando a tua mente com alguma coisa que te dê prazer, ao invés de ficar pensando um monte de bobagem por aí. Pratique o hábito das orações. A prece tem o poder de mudar tudo, qualquer realidade. Já falei muito sobre isso aqui em outros vídeos também. Então, leituras do Evangelho, leituras do Espiritismo, para você conhecer melhor a doutrina, saber o que o mundo espiritual pensa a respeito de todas essas coisas, como que eles se explicam tudo isso que acontece na vida da gente, no nosso dia a dia, como que eles explicam essas doenças. Tenha o hábito da leitura e das orações, da prece também, que pode mudar muitas realidades. E eu aconselho a leitura espírita, porque foi onde eu aprendi muita coisa e eu acredito que eu evolui muito. Eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente através da literatura espírita. Então, você também, comece agora a se permitir conhecer algo novo. Ou opte por aquele tipo de leitura que você goste. Desde que seja algo bom, positivo, que vai te deixar feliz e não mais depressivo ainda, né? E também é muito aconselhável a procura de ajudas especializadas. Sim, o espiritismo, né? Os espíritas, os médiuns, eles também aconselham a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, psicoterapeutas que vão saber te ouvir, que vão saber te indicar um caminho saudável para seguir. A ajuda é muito importante, a ajuda especializada de alguém que vai saber te ajudar de uma maneira correta. Então procure ajuda diante de qualquer sensação negativa, de qualquer sentimento negativo que pode estar te incomodando, lembrando todo esses sentimentos que vão se acumulando
Com o tempo que você vai carregando isso, uma hora pode surgir uma doença devido a todo esse acúmulo de sentimentos, esse acúmulo de pensamento ruim. E então saiba reconhecer o que está acontecendo com você. Aceite a si e se conheça melhor. E quando você sentir a necessidade, procure ajuda. E se você está passando por algum momento difícil, complicado, lembre que a dor, ela sempre vem para te ajudar a evoluir. Então tira um melhor proveito disso. Pensa, o que você está aprendendo com tudo isso? Que tal aproveitar esta oportunidade de crescimento para evoluir espiritualmente? Olhar pelo lado positivo do aprendizado, do quando você está se limpando, seja com alguma doença, que vem como uma forma de limpeza da alma. Substitua tudo que for de negativo por algo positivo. Muita luz em sua vida sempre. Obrigada pela sua atenção nesse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido todo esse conteúdo, que você tenha gostado, que você use tudo isso na sua vida. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários a sua sugestão, a sua pergunta. Obrigada por me fazer companhia durante todo este vídeo. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.